do Senhor, para o nosso culto ao Senhor, para louvarmos a Ele, recebermos a instrução pela sua palavra. Convidamos a todos a estar de pé. Deus e Pai, clamamos mais uma vez a Ti, em favor, Senhor, desse culto, dessa reunião, abençoando grandemente, Senhor, todos que aqui têm chegado, meu Pai, guardado debaixo das Tuas mãos potentes e maravilhosas. Pedimos também, Senhor, por aqueles que estão ainda vindo aqui à Sua casa, Senhor, traga na paz, na vitória, aqueles que estão em trabalho, Senhor, os que estão em viagem, guarda pelas Tuas mãos santas, Senhor, os que estão acomodados, desperta, Senhor, para estar na Tua casa. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração e a ministração da Tua palavra, Senhor, vem nos envolver grandemente. Assim oramos agradecidos, rogamos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Vamos dar início louvando ao Senhor com o hino de número 46. Irmão Almir canta 46, um pendão real. Vamos ouvir nosso sobrinho irmão Almir louvando ao Senhor. Você que tem fôlego, louve ao Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Direto. Perdão real vos entregou ao rei, ao vosso soldado seus, corajoso, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha erguer o seu perdão, firme sempre até morrer. Formados já os negros batalhões do grandioso Pador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sede no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha erguer o seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais, a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia. Simão Aristeu estará adorando o Senhor com 407. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
bendito, ó fonte de esperança, a ti, ó Pai contrito, buscamos com confiança, com toda fé na vida dos remidos, no céu está. Pega uma época. Excelso Criador, supremo benfeitor, calma pede no teu consolador, excelso benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador, unido esperamos o teu celeste ensino, o manda suplicamos por teu poder divino, aceita este hino que nós a ti cantamos, pois grato te louvamos por tua salvação. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. O coração se alegra e a alma está contente no dia em que se entrega ao Deus onipotente, que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é um remido por Cristo Salvador. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Ainda louvando ao Senhor com o hino de número 87, com o pastor Jomar. Graças a Deus. Com alegria eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus.
Vamos louvar o Senhor com o hino Justificado Eu Estou. Meu testemunho, né? 87. Vamos louvar a Deus com alegria e com gratidão em nosso coração. Justificado estou, Cristo Jesus me livrou, Ele é meu mediador, também meu bom Salvador. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Santificado fiquei, quando a Ele roguei, Ele me disse: tomai de minha graça usai. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para os céus, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Fui redimido também, obra do meu sumo bem, tudo de graça ganhei, nada por obras da lei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para os céus, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Ele a promessa me deu, do guia santo dos céus, também me disse ficar, e o batismo esperar. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Quando a Ele busquei e batizado fiquei, línguas estranhas falei, e meu Senhor exaltei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar, essas que Ele salvou, quando na cruz expirou. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre
Graças a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, hoje pela nossa escala, cooperando conosco, o ciclo de oração se organizando aí, as irmãs que louvam para louvar o Senhor. Congregação Altos dos Laranjais, presbítero Aparecido Socorro Pereira, e os irmãos lá que vieram do Altos dos Laranjais, fiquem de pé, por gentileza, esta cooperação abençoada. Deus abençoe, muito obrigado. Também da congregação do Boa Esperança, pastor Gerson Nunes Cerqueira, os demais obreiros, os irmãos que vieram lá do Boa Esperança, cooperando, Deus abençoe, recompensa, em nome de Jesus. Obrigado. Senador Vergueiro, evangelista Rogério Fonseca, e os irmãos lá do senador Vergueiro aí, também, Deus abençoe, obrigado, em nome de Jesus. Congregação do Aeroporto, evangelista Marco Barbosa Silva, seus obreiros, os irmãos das congregações, obrigado, Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Congregação Campos Elíseos, pastor Jânio Teixeira, seus obreiros, e os irmãos lá do Campos Elíseos, Deus abençoe ricamente. Então as irmãs louvando o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Põe na sequência, Vitória, louva o Senhor. Preparado? Já levou? Então, leva lá em cima o CD. E na sequência, uma Vitória vai estar louvando o Senhor. E quando uma Vitória estiver louvando, nós nos organizaremos para contribuir com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. E também o projeto dos terrenos ali do Montes Claro e também Nurimangues, é isso? Luzimangue, lá no Tocantins, junto a Palma. Vamos ouvir as irmãs com alegria, louvando ao Senhor Jesus e nós glorificando ao Senhor. Os meus pés feridos estão.
sua presença eu terei. Então, os diáconos tomando posição, é uma vitória louvando o Senhor, e nós contribuindo com aquilo que trouxemos para adoração ao Senhor, visto que a contribuição, um componente do culto, é uma expressão de adoração ao Senhor nosso Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quando as portas se fecham e a gente não vê saída e direção, é nos momentos mais precisos que a gente não tem um amigo para estender a mão. Quando a gente chega no nosso limite e a força em nós já não existe, e só nos resta o chão. Quando a esperança cansa e vai embora, Jesus diz: chegou a hora, é minha vez. Vou entrar em ação e não existe nada que possa impedir. Quando Ele entra em ação, é no limite nosso que Ele diz: eu posso, tenho a solução. Ele move barreiras, faz o impossível para um filho seu vencer. Tudo que prometeu pra mim e pra você, no momento dele Ele vai fazer. Quando a gente chega no nosso limite e a força em nós já não existe, e só nos resta o chão. Quando a esperança cansa e vai embora, Jesus diz: chegou a hora, é minha vez. Vou entrar em ação e não existe nada que possa impedir. Quando Ele entra em ação, é no limite nosso que Ele diz: eu posso, tenho a solução. Ele move barreiras, faz o impossível para um filho seu vencer. Tudo que prometeu pra mim e pra você, no momento dele Ele vai fazer. E não existe nada que possa impedir. Quando Ele entra em ação, é no limite nosso que Ele diz: eu posso, tenho a solução. Ele move barreiras, faz o impossível para um filho seu vencer. Tudo que prometeu pra mim e pra você, no momento dele Ele vai fazer. Agradeço a oportunidade em nome. Convido toda a igreja a estar de pé, pastor Marco Barbosa fazendo esta oração. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa também. Aqui pedido de oração para Davi, que não está bem de saúde, o Senhor conhece. Também aqui parabenizando o diácono Marcos da Tauro pelo aniversário. Cadê você, Marco? Está lá na porta. Vamos parabenizar dizendo: parabéns, Deus abençoe, multiplique os anos com vida e vitória. Vamos orar também pelo presbítero irmão Esdras, lá de Arthur Nogueira. Seu sobrenome? Domingos. Esdras Domingos vai estar ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abre
a palavra para que fale profundamente em nossos corações, apresentando todos os pedidos e também esses aqui, e pela palavra para que sejamos abençoados pelo Senhor. A paz do Senhor, igreja. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, em Tua presença em que estamos nesta noite reunidos em Tua casa, Te servindo, Te adorando, Senhor, com louvores, com ação de graça, com gratidão em nossos corações, levantamos a nossa voz neste momento, ó Pai, para apresentar, Senhor, as necessidades dos Teus servos, que aqui foram mencionados, Senhor, segundo a fé dos Teus filhos, segundo as necessidades do Teu povo, da Tua igreja, ó Pai, que a Tua mão poderosa, a Tua ação sobrenatural, o Teu agir, Senhor, contemple o Teu povo, contemple a Tua igreja, a família, a todos, Senhor, que possam ser alcançados, Senhor, pelo poder do Teu nome, pela autoridade do nome do Senhor, que as enfermidades sejam repreendidas, que o nome do Senhor seja glorificado na solução de problemas. Aquele que adentrou, Senhor, com um problema a ser resolvido, uma causa que está diante do Senhor nesta hora, ó Pai de amor e de poder, nesta noite nós também, Senhor, levantamos a nossa voz para pedir ao Senhor que nos instrua na Tua palavra, revele a mesma, Senhor, com clareza, com graça em nossos corações, através da vida do Teu servo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós já Te agradecemos e Te louvamos no nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Aproveitando que você encontra-se em pé, abra a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6 até o de número 18, para a nossa meditação nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 6 até o de número 18. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar na sua casa, o servindo, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Levi, pastor Joel, pastor Jurandir. Obrigado pela confiança. Trago um abraço do pastor Nascimento e de toda a congregação ali em Arthur Nogueira, ao pastor Levi, ao pastor Joel, ao pastor Jurandir, aos demais obreiros e toda a igreja que aqui se encontra. Também sinto feliz nessa noite porque me acompanha o meu pai, pastor Caleb, a minha mãe, a irmã Sãozinha, a minha filhinha, eles estão com ela ali atrás, a Abigail, eles são ali de Minas Gerais, Formiga, da Assembleia de Deus, ali em Formiga. Deus seja louvado pela vida deles nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 6, diz assim a palavra do nosso bom e eterno Deus: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente fora para Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e o traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força,
para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Se for possível, você manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Alguns anos atrás, a revista Super Interessante, ela trouxe uma reportagem sobre a vida do apóstolo Paulo, colocando ele como um divisor de águas dentro do cristianismo. E naquela reportagem, a pergunta que se fazia é: o que seria do cristianismo sem o apóstolo Paulo? Fato é que o maior personagem, sem nenhuma discussão, do cristianismo é o próprio Cristo. Mas sabemos o quão foi importante o ministério do apóstolo Paulo, homem pelo qual até hoje os seus escritos, a sua vida nos inspira. Este homem que é o homem dos superlativos. A Bíblia o trata como apóstolo, como missionário, como teólogo, como plantador de igrejas, um homem que estava à frente do seu tempo. Porém, o capítulo 4, os versículos que nós acabamos de ler, retrata para nós um homem magro, sujo, no fundo de uma cela, esperando a sua sentença de morte, ou esperando que a sua sentença de morte fosse cumprida. Porém, este homem, dentro do cárcere em Roma, ele é mais influente que todos os Césares juntos, todos os imperadores romanos. Este homem é mais influente. Este homem glorifica a Deus em todos os seus atos. E a pergunta que eu trago para nós é: quem é esse homem que exerce tanta influência, não só nos teus dias, mas também até nos dias de hoje? Se nós, só para avivar a nossa mente, Paulo, ele é da tribo de Benjamim. Ele nasce numa cidade chamada Tarso, que fica na Cilícia, e logo criança ele se muda para a casa da sua irmã, que morava em Jerusalém. Paulo, ainda tratado como Saulo, ele vai estudar, de família rica, ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Gamaliel é neto do grande rabino que houve na história judaica, chamado Hiel. E Paulo cresce aos pés desse grande erudito. Lembre-se que nos dias de Jesus, que nos dias de Paulo, Jerusalém era a capital teológica do mundo. Quem quisesse estudar a palavra de Deus tinha que ir para Jerusalém. E diz a história que daqueles que tinham a mesma idade do que Paulo, ele se destacava. Paulo não só é um grande teólogo, mas ele é um poliglota. Além do hebraico, ele fala aramaico, ele fala grego, ele fala latim. Ele não é só teólogo, ele não é só poliglota, ele é filósofo. Quando ele vai a Atenas pregar, ele cita pelo menos 2 filósofos em sua pregação, que os atenienses muito admiravam. Era um homem que estava à frente da sua época. Era um homem que cresce, é um homem que se torna conhecido, é um homem que se fortalece e se torna admirado. Enquanto Paulo
cresce na decantada Jerusalém, lá na Galileia, numa pequena cidade, quase uma aldeia chamada Nazaré, cresce um outro rabino. Um rabino que não é educado aos pés de um grande mestre. Um rabino que não segura a leveza de uma pena, mas sim o martelo, mas sim o serrote. Um rabino que está agora crescendo em meio à poeira da carpintaria. Esse rabino é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus cumpre o seu ministério, morre, ressuscita, vai ao céu, deixa os seus discípulos, e a partir de então, esse Paulo, ele passa a ser um dos maiores perseguidores que houve da igreja naqueles dias. E para tratar da vida de Paulo nesta noite, para compartilhar com você, eu gostaria de separar a vida de Paulo em 5 cenas, ou 5 cenários, como você bem queira entender. A primeira cena que a Bíblia me mostra de quem é Paulo é o Paulo perseguidor. Entenda aí, para você que é amante da palavra de Deus, eu já estou fazendo a conversão de Saulo para Paulo. Mas a primeira figura que a Bíblia me apresenta é um Paulo perseguidor. E a Bíblia e Lucas, ao descrevê-lo no livro de Atos, usa 2 figuras de linguagem. Lucas diz que ele é uma fera. Ele é uma fera selvagem. Porque lá no capítulo 9, no versículo 1, diz que ele suspira ameaças. Diz a Bíblia que ele persegue os cristãos. Ele não só persegue os cristãos, como ele prende os cristãos. Ele não só prende os cristãos, como ele condena os cristãos à morte. Ele não só condena os cristãos à morte, como ele também exerce uma pressão psicológica a tal ponto de, pelo menos, tentar fazer que os cristãos negassem a sua fé em Cristo Jesus. Lucas o traz como uma fera selvagem. Ele não só consente na morte de Estevão, mas muitos cristãos foram presos e mortos através da mão de Paulo. A segunda figura que Lucas ali o caracteriza é como um boi indomável. Jesus diz: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Para aqueles que já foram da roça, vão lembrar que um aguilhão é uma vara e na ponta tem um ferro e você usa para domar o animal, para domar o boi, para domar o touro, para conduzi-lo. E Jesus está dizendo: duro é para ti. Esta é a figura de Paulo, um touro indomável. Porém, um dia, este touro que parece ser indomável se encontra com os domadores dos domadores a caminho de Damasco. Naquele dia, Paulo se encontra com Jesus, e a pergunta que ele faz é: quem és tu, Senhor? A expressão em grego é Kyrios, que quer dizer poder e autoridade. Jesus disse: Saulo, eu sou aquele a quem você persegue. Paulo cai ali de joelhos perante o Senhor, reconhece a sua situação, é levado para a casa de Judas em Damasco, 3 dias cego, sem comer, sem beber. Ananias visita ele, depois de Deus ter um longo diálogo com Ananias, porque Deus chega para Ananias e diz: olha, vai até a rua direita, porque um tal de Saulo, ele tem se convertido, vai lá. Aí Ananias parece que diz assim: Senhor,
Jesus, tu sabe quem é Saulo aqui na terra? Ele manda prender, ele manda matar, ele consentiu na morte de Estevão. Jesus disse: vai lá, porque para mim é um vaso precioso, para mim é um vaso escolhido. Posso abrir um parênteses aqui para dizer algo para você nesta noite? Você é um vaso escolhido de Deus. Aleluia. Eu não sei de que forma você chegou aqui nesta noite, eu não sei de que forma você adentrou por aquelas portas, mas não se esqueça, você é vaso escolhido de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A segunda cena que eu vejo sobre a vida de Paulo é a sua preparação para o ministério. Porque depois que Ananias ora, além das escamas que estavam sobre os seus olhos caírem, Paulo é cheio do Espírito Santo. É lindo porque Lucas diz em Atos capítulo 9, versículo 20, que ele afirmava que Jesus Cristo era o Senhor. No versículo 22, disse Lucas que ele demonstrava que Jesus é o Senhor. Existe um hiato de tempo aí. Segundo a história, Paulo foi para a Arábia, para a região da Arábia. Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao 18. E durante 3 anos, provavelmente, Paulo passa ali sendo discipulado pelo próprio Cristo. Quando Paulo volta, ele volta demonstrando que Cristo é o Senhor. Qual é a diferença? É que lá no versículo 20 ele só falava. No versículo 22 ele provava que Jesus é o Senhor. Ele mostrava de forma detalhada, meticulosa, exaustiva, que não há Deus como o nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo volta para Damasco, conspira, os líderes judeus conspiram contra ele. Paulo tem que fugir num cesto. E o que me chama a atenção é que ele foge para Jerusalém. E eu fico me perguntando por que Paulo foi para Jerusalém. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz que Paulo vai a Jerusalém porque o pensamento de Paulo é o seguinte: quem é os apóstolos? Os apóstolos são homens de pouca letra. Quem conhece os caminhos teológicos ou da teologia dentro de Jerusalém é Paulo. Paulo sobe para Jerusalém para ser o líder da igreja em Jerusalém, ou um dos líderes da igreja. O problema é que quando Paulo chega em Jerusalém, os helenistas não queriam ele lá. Quando Paulo chega em Jerusalém, a igreja não queria ele lá. Quando Paulo chega em Jerusalém, nem Deus queria ele lá. Veja o final do capítulo 9 de Atos, versículo 30 e 31, diz que quando Paulo foi embora de Jerusalém, houve paz e a igreja cresceu. Já pensou você ter esse recado? Olha, depois que você saiu de lá, houve paz e cresceu. Paulo volta para Tarso. Para assumir a igreja? Não. Para ser líder do grupo de jovens? Não. Para ser líder do grupo de casais? Não. Para sentar na avenida principal de Tarso e fazer tendas. O teólogo, o poliglota, o filósofo, agora está sentado, passa aproximadamente 10 anos sentado fazendo tenda. Sabe por quê? Deus precisava de ensinar uma coisa para Paulo: existe um tempo de Deus. O profeta Jeremias disse que não glorie o homem na sua força, não glorie o homem na sua sabedoria, mas se vamos gloriar é no Senhor que fez os céus e a terra. O mesmo Paulo escreve em Romanos capítulo 9 que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus usa por misericórdia. Existe um tempo de Deus na nossa vida. Quando eu leio o Salmo 46, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado no tempo certo. Talvez você se encontre aqui com uma série de questionamentos, dizendo: Deus, por quê? Até quando? Existe um tempo de Deus.
Existe um tempo de Deus. Talvez hoje você sairá daqui com a tua vida mudada pelo poder de Deus, mas pode ser que isso não aconteça. Mas um conselho eu te dou: aguarde, porque diz Salomão que o homem prepara o cavalo para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Aleluia. 10 anos em Damasco, em Tarso, desculpe, está tendo um avivamento lá em Antioquia. A igreja de Jerusalém manda o seu melhor pastor para Antioquia, Barnabé. Barnabé chega em Antioquia e vê a graça de Deus nos irmãos. E aí parece, o Espírito Santo soa ao coração de Barnabé: busca Saulo, busca Paulo. Barnabé então vai lá e busca Paulo e o leva. E durante 1 ano, Paulo ministrou aos irmãos de Antioquia. E pela primeira vez na história, quando as pessoas olhavam para os crentes, os chamava de cristãos. Parecido com Cristo, seguidores de Cristo, aleluia. E houve um grande mover de Deus sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Barnabé. Eles estão num culto, eles estão numa reunião como nós estamos. E aqui entra a terceira cena da vida do apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo, coluna das missões. Eles estavam num culto e o Espírito Santo veio e disse: separai a mim a Barnabé e Saulo, ou a Barnabé e Paulo, para a obra que eu tenho chamado. Preste atenção que aqui a posição dos nomes significa hierarquia. Quem é Barnabé? Temos pouquíssimas informações quem é Barnabé. Quase nenhuma. Qual o livro que Barnabé escreveu da Bíblia? Nenhum. Mas aqui Paulo está entendendo que existe uma hierarquia. Que só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Quem é o líder da comissão? É Barnabé. Eles saem em direção à primeira viagem missionária. Passam por diversas cidades plantando igrejas. Permita-me resumir as 3 viagens missionárias destacando alguns pontos. O primeiro ponto que me chama a atenção na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo é que quando ele retorna, ele faz questão de prestar contas de tudo aquilo que ele fez. Alguém que está debaixo de autoridade. Fato é que ao longo da primeira viagem missionária, Paulo se torna o líder daquela equipe. Depois, nasce um grande desejo de Paulo de chegar até Éfeso. E Paulo então vai sair para a segunda viagem missionária. Mas quando ele chega em Troade, ele tem uma visão onde um homem com as características da Macedônia chega a ele e diz: passa para o lado de cá e nos ajude. Todas as vezes que você lê o capítulo 15 e o capítulo 16 de Atos, você tem que glorificar a Deus bem forte. Sabe por quê? Porque a Macedônia é a porta de entrada para o Oriente. Ali Deus estava mirando eu e você. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira cidade que Paulo chega, agora ele não está mais acompanhado de Barnabé, mas de um profeta chamado Silas. A primeira cidade que eles chegam é Filipos, uma importante cidade, porque é de onde sai Filipe, pai de Alexandre o Grande. Mas naquela cidade eles são presos, eles são lançados na prisão. E parece que Paulo sabe contar aquele negócio de trás para frente, porque ele diz que toma 40 menos 1 açoite, ele toma 39. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam na prisão. Deus envia um terremoto e Paulo e Silas são libertados. E o nome do Senhor é glorificado. O carcereiro, a família do carcereiro são salvos e você conhece muito bem a história. Aleluia.
Paulo volta. Entre a sua segunda e a sua terceira viagem missionária, permita-me destacar a passagem de Paulo pela cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade onde havia um templo consagrado à deusa Diana. Éfeso era uma cidade onde as pessoas iam fazer uma peregrinação religiosa. Havia ali um turismo da fé, onde as pessoas iam ao templo da deusa Diana. Paulo chega àquela cidade e começa a pregar a palavra de Deus. Em pouco mais de 1 ano e meio, aquela cidade é mudada pelo poder de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder. O poder de Deus mudou a cidade de Éfeso. É o maior avivamento que nós temos no Novo Testamento enquanto cidade. Deus age de tal forma que o templo de Diana, pouco tempo depois, foi derrubado e a glória de Deus se fez presente. Não é à toa que algumas cartas de Paulo é escrito a partir de Éfeso. Não é à toa que João vai para Éfeso. Não é à toa que Timóteo vai ser pastor de Éfeso, porque Éfeso vai se tornar como um quartel-general da igreja do primeiro século. Paulo volta para Jerusalém depois da terceira viagem. E quando Paulo volta para Jerusalém, o seu desejo é de unificar. Ele traz uma oferta que ele recolhe no campo para a igreja sofredora de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Ele é mandado para Cesareia Marítima, julgado por Félix e por Festo. Está ali Paulo esperando o veredito. Mas ele descobre, através de um sobrinho, que estavam armando para matá-lo. Então ele clama pela sua cidadania romana, porque somente um romano poderia julgar outro romano. Paulo tem dupla cidadania. Então Paulo é enviado à capital do mundo. Este é o quarto cenário da vida de Paulo. Paulo queria ir para Roma. Deus queria que Paulo fosse para Roma. É tão bom quando a vontade de Deus se cruza com a nossa vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A viagem que Paulo faz para Roma é uma viagem um pouco tão estranha, porque Paulo sofre um naufrágio. Paulo diz no seu diário de bordo, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que durante 14 dias ele não sabia se era noite ou se era dia. O barco veio a pique. O barco naufragou. E quem disse que se Jesus estiver no barco, o barco não naufraga? Jesus estava no barco? Estava, porque Jesus disse para Paulo que ninguém ia perecer. Havia 276 pessoas e ninguém morreu. Pode ser que situações da nossa vida nos levam até ao naufrágio, mas o Senhor não nos deixará perecer. Deixa eu abrir um outro parênteses, porque assim diz o Senhor para a tua vida nesta noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, só quem recebe. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Ainda que tu passe pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que tu passe pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Se você crê nisso nesta noite, levanta a tua mão e glorifica o Rei da Glória. Parece que só Paulo está preocupado em fazer uma fogueira. E Paulo está catando graveto de um lado, madeira de outro para fazer uma fogueira. E ele pega numa serpente, ele pica, é picado. Os maltenses olham e dizem: esse homem é amaldiçoado, não morreu na água, vai morrer na terra. Paulo não morre. Os maltenses dizem: então ele é um Deus. Diz Paulo, diz: não, eu não sou Deus, eu sirvo ao Todo-Poderoso. Paulo é conduzido a Roma. Quando Paulo chega em Roma, os 2 primeiros anos da prisão de Roma é um cárcere, é uma prisão domiciliar. E me chama a atenção o que acontece durante esta prisão. Quando Paulo foi preso, os crentes foram impulsionados a pregar a palavra de Deus. Se você for ver,
a igreja cresceu no primeiro século. O maior salto que a igreja dá no primeiro século da era cristã foi durante o tempo que Paulo ficou preso. Segundo, se Paulo não estivesse preso, talvez, pastor Jonas, nós não teríamos as cartas da prisão. Porque enquanto Paulo estava preso, Paulo escrevia Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Mal sabia César que dentro daquela prisão Paulo tinha erguido uma igreja. Porque quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: os santos da casa de César vos saúda. Paulo está preso, mas a alma está livre. Paulo está preso, mas ele não deixa de pregar a palavra de Deus. Paulo está preso, mas ele testifica que só o Senhor é Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Paulo é solto. Nós não sabemos muito bem o que aconteceu quando Paulo foi solto. A única informação que nós temos é que Paulo passou em Éfeso e deixou Timóteo e deixou Tito em Creta. Para alguns historiadores, Paulo fez a sua 4ª viagem missionária, chegando até a Espanha. Nós não temos isto como prova bíblica. Mas um fato acontece. A política no mundo muda. Porque no dia 9 de junho de 64, da era cristã, o imperador Nero coloca fogo em Roma. Durante 7 dias, 6 noites, Roma ardeu em fogo. Nero subiu sobre o cume do teatro de Mecenas e ali ele viu a cidade se definhar. Roma tinha 14 bairros. 10 bairros foram queimados, 4 não. Quem morava nesses 4 bairros que não foram queimados? Judeus e cristãos. A culpa caiu sobre os cristãos. Paulo então agora é perseguido e preso como o líder dos cristãos. Agora Paulo não volta para uma prisão domiciliar, mas ele é julgado numa masmorra. Ele é julgado num lugar frio e fétido. E aqui eu chego à última cena da vida de Paulo. Provavelmente, o capítulo 4 de 2 Timóteo, os versículos que nós lemos, sejam as últimas palavras do apóstolo Paulo. E algumas coisas aqui me chamam muito a minha atenção. Porque quando eu leio o versículo 6, 7 e 8, Paulo faz uma análise da sua vida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça. Paulo olha para o seu passado, como cristão, como servo de Deus, disse: olha, depois que ele foi salvo, o seu passado depois de salvo, ele diz: olha, tive luta, tive dificuldades, sofri naufrágios, sofri açoites, quase morri, mas valeu a pena. Eu não prostituí a verdade, eu não neguei o nome de Jesus, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira. Paulo olha para o presente e ele diz que está próxima a sua partida. Ele usa a palavra partida como um eufemismo para a palavra morte. Partida tem o sentido de você pegar um barco e atravessar de um lado para o outro, ou levantar acampamento e ir para uma cidade e nunca mais voltar. Paulo está dizendo: está próxima a minha partida para o céu. Paulo olha para o seu futuro e ele diz: olha, não importa o que vai acontecer, o reto juiz me dará coroa, o reto juiz me dará o meu galardão, o reto juiz me dará a coroa da justiça. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele abre o seu coração. Paulo conta os seus traumas. Paulo fala de solidão, versículo 9 e versículo 21. Paulo fala sobre abandono. Paulo fala sobre traição.
Paulo fala sobre privações. Paulo pede para trazer a capa. O inverno ia começar. E além do inverno ser rigoroso, como de hábito, em Roma, numa prisão, num cárcere, numa masmorra, é mais frio ainda. Paulo diz: traga. Agora, o que me chama a atenção, queridos obreiros e igreja do Senhor Jesus Cristo, que mesmo naquela situação Paulo quer estudar. Traga os pergaminhos. Eu quero ler, eu quero estudar, ainda há tempo de aprender mais. Paulo nos apresenta como foi difícil conviver com a ingratidão de muitos. Paulo nos apresenta os seus dramas. Quantos de nós não temos dramas que carregamos para a vida toda? Mas Paulo me ensina também que nunca é tarde demais para restaurarmos relacionamentos feridos. Versículo 11, Paulo diz para Timóteo trazer Marcos. Na primeira viagem missionária, Marcos fazia parte da comitiva de Paulo. Marcos talvez seja um sobrinho de Barnabé, ou primo. Por algum motivo, eles desentenderam. Marcos era muito novo, e eles desentenderam. Em outras palavras, Paulo, na segunda viagem missionária, quando Marcos se apresentou, Paulo não deixou. Em outras palavras, Paulo teria dito para ele: olha, você é um irresponsável, você nos abandonou. E por esse motivo, Barnabé não vai. O tempo passa. Lá na prisão, Paulo diz: ainda é tempo de restituir relacionamento. Traga Marcos. Traga Marcos porque é um homem de Deus. Traga Marcos porque é um servo fiel. Traga Marcos porque é um homem. Eu tenho que pedir perdão para Marcos. Esse Marcos é o evangelista do segundo evangelho do Novo Testamento, que leva o nome dele. Às vezes, irmãos, ao longo da nossa vida, nós pisamos e machucamos tantas pessoas, mas aprenda com Paulo: nunca é tarde para restaurarmos relacionamentos feridos. Eu encerro nesta noite. Paulo tinha uma certeza, e eu preciso que você saia daqui com esta certeza: que Deus estava com ele. Ele diz: mas o Senhor, versículo 17, me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Paulo tinha certeza, aleluia, que Deus estava com ele. Paulo não termina a sua vida num palácio. Paulo não termina a sua vida numa casa de praia. Paulo não termina a sua vida numa fazenda. Mas ele termina com a certeza que Deus estava com ele. Jesus é contigo. Talvez muitas coisas não deram certos para você, mas não se esqueça: Deus é contigo. Parece que eu ouço o carcereiro com um molho de chaves caminhando em direção àquela cela. Junto ao carcereiro, 2 soldados. Ele abre. Paulo está sentado no fundo daquela cela. Os 2 soldados colocam Paulo em pé. Digo eu, penso eu. Algemam Paulo e leva Paulo até o pátio daquela prisão. Colocam a cabeça de Paulo na guilhotina. Então, alguém grita e diz: Paulo, quais são as suas últimas palavras? A Bíblia não diz quais foram as últimas palavras de Paulo,
Mas eu quero crer que as últimas palavras de Paulo é o que está escrito no versículo 18, a parte B: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Enquanto a cabeça de Paulo era decepada e batia no chão, Deus recebia a alma de Paulo no céu. Disse João que se a semente de trigo não cair no chão e não morrer, ela apenas é semente de trigo, mas se ela cai no chão e morre, ela produz frutos, 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 frutos. Irmãos e irmãs, aleluia, nós estamos aqui nesta noite e tenha essa certeza: Deus é contigo, Deus é com você. Eu volto a repetir o que eu disse aqui esta noite. Às vezes nós não entendemos a situação e nem o problema que nós estamos enfrentando, porque existe provação na fidelidade. Às vezes nós não entendemos, Deus, por quê? Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo. Quando a semente cair e morrer, vai produzir fruto, porque a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Eu não sei o que você nesta noite precisa da parte de Deus. Talvez você lembrou, hoje é culto de terça e eu vou à igreja porque o meu dirigente, porque o meu irmão, porque a minha irmã me convidou para estar ali. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, aleluia, porque Deus está com a mão sobre a tua história. O mesmo Paulo diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu e nem subiu à mente do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o temem. Eu quero orar nesta noite com você. Nós vamos apresentar o Nicolas, que precisa urgente de oração, porque está aí com a sua vida, está entre a vida e a morte, indo para o hospital, para a Santa Casa. Vamos orar pelo Nicolas, para que Deus entre com providência, agora em nome de Jesus. Fecha os teus olhos nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Como é bom poder estar em tua presença. Senhor, eu quero apresentar a vida do teu filho e da tua filha nesta noite. Deus, às vezes nós trazemos tantos questionamentos diante do teu altar, Senhor. Há tantas perguntas que nós temos que não encontramos resposta. Mas de uma coisa, Senhor, sairemos daqui: que tu estás conosco, que Deus é conosco, é Emanuel, Deus conosco. Senhor, visita agora o Nicolas, Senhor. Deus, nós repreendemos a morte em nome de Jesus. Restabeleça a saúde, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Deus, toma as nossas causas nas tuas mãos. Peleje, Senhor, as nossas pelejas, Senhor. Não deixe, Senhor, que paremos no meio do caminho, mas nos ajude a caminhar. Eu abençoo o teu filho, eu abençoo a tua filha nesta noite. Eu repreendo esta enfermidade em nome de Jesus. Esta dor que incomoda o teu filho e a tua filha, saia agora em nome do Senhor. Deus, que haja restauração, que haja vida, Senhor. Senhor, que a tua promessa se cumpra na vida do teu filho e da tua filha. Que saiamos daqui certo que o teu milagre chegou, pois a ti, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja o louvor pelos séculos dos séculos, Senhor. Amém, Jesus, e amém. Podeis sentar um instante. Aleluia. Quantos louvam a Deus por esta palavra?
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe com Esdras, presbítero Esdras, pela ministração da palavra. Abençoe cada congregação, cada irmão que aqui esteve, cooperando conosco nesta noite. Ao Senhor toda a glória. Meus amados, louvamos ao Senhor pelo privilégio de termos a oportunidade de aprender a palavra do Senhor. Paulo, na crise, procurava aprender, e nós muitas vezes na liberdade desprezamos o aprender. Mas que reflitamos nesta noite e tenhamos interesse em buscar o aprendizado da palavra do Senhor. E aprendemos em todos os cultos, mas principalmente nas reuniões específicas para o aprendizado, ou seja, reunião de ensino nas terças-feiras e a reunião das escolas dominical aos domingos, onde são ministradas palavras de ensino que traz edificação para a igreja do Senhor. Li há muitos anos um testemunho, uma afirmação de um grande comentarista e pregador. Ele dizia o seguinte, e cabe para nossa reflexão nesse instante. Ele dizia o seguinte: nunca viu, ou que mais se prosperam ministerialmente e na fé, que nunca é levado pelos ventos de doutrina e nunca é levado pelas ações e as perseguições demoníacas, aqueles que surgiram do aprendizado na escola bíblica dominical. E é uma realidade. Isso dá uma firmeza na fé, uma sustentação na convicção, e, enfim, traz para ele uma firmeza que possa, como Paulo mesmo diz numa das cartas, coluna e firmeza da verdade, não é? Então, convido você a se interessar para o aprendizado da palavra do Senhor. Músico, coristas, ciclo de oração, adolescentes, jovens, onde estão esses grupos? Será que são os intelectuais total? Não, nós aprendemos diariamente. Muitas vezes aprendemos até com a formiga, lição que os homens às vezes não têm para passar, mas a formiga tem para passar, não é? Não entendi? Pois é. Então, aprendemos até com a formiga, quer dizer, as pequenas coisas, as mínimas coisas, não é? E diante do Senhor Jesus, que é Senhor no céu e na terra, e junto ao Espírito Santo, que é professor por excelência, que sintamos o desejo. Não espere a crise chegar para aprender, mas aproveite as oportunidades para aprender, porque na crise você tem aprendizado, você tem histórico para poder usar cada dia mais. Quinta-feira tem aqui grande culto aí à noite da vitória. Sexta-feira, abertura da Confradel, trabalho com nossos adolescentes, que vai de sexta até segunda-feira, sexta, sábado, domingo e a segunda-feira. Sexta-feira às 18h30 será a abertura aqui da Confradel, sábado e domingo. Então você tem a oportunidade de estar compartilhando. Então, um trabalho da Confradel, mas a Confradel é uma parte da igreja, é um departamento da igreja. Então, pais e mães têm filhos adolescentes, então você é componente da igreja do Senhor. Venha todos estar aqui juntamente nesse trabalho dos nossos adolescentes. E nós estamos estudando aí nesta série de lições a mordomia. E domingo vamos estudar o que é a mordomia do... Que silêncio, hein? Mordomia do que próximo domingo? Hein? A igreja aí, quero ouvir de vocês. Mordomia do que? Não estudou a lição de casa, hein? Então, olha, isso é crise de aprendizado, hein? Mas se interessa, busca. É a mordomia do tempo. Venha aproveitar a oportunidade para aprender a palavra do Senhor. Agradecemos a todos em nome do Senhor Jesus. Alguma informação, pastor?
de sexta a segunda e repetindo, refrisando o trabalho com os nossos adolescentes. Então não mande os adolescentes, mas venha com eles, traga-os para estar aqui aprendendo com o Senhor Jesus. Somente ficamos de pé, agradecemos o Senhor, pastor Joel, nos abençoando, que tenha um retorno guardado pelas mãos do Senhor a sua casa, uma noite de bênção e a confirmação da palavra do Senhor na sua vida, e vivamos na presença do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.